é para a frente. Vem aí que está, pronto. Isso é preciso. Pronto. Então, nós estamos aqui, eu sou a Paula, a minha amiga e colega é a Manuela Cruz, e nós vamos falar sobre um tema muito caro a João dos Santos, e queremos começar por agradecer à professora Patrícia Holanda pelo convite para estarmos aqui, ao professor Pedro Morato e à Faculdade de Motricidade Humana pelo acolhimento que nos foi feito também aqui nesta casa, e à Escola Majestil, nas professoras e alunas presentes, que foram de uma abertura extraordinária e uma disponibilidade para estar aqui connosco. Nós queremos que vão levar uma boa experiência, mas nós precisávamos da vossa presença e agradecemos muito. Portanto, este tema da educação pela arte foi um tema, como eu já disse, muito caro a João dos Santos. Nós vamos fazer uma pequena apresentação de alguns aspectos, enfim, com citações que mostram o interesse que ele teve sempre pela arte da criança, pela capacidade de criar da criança e pela importância que isso tinha e tem na educação e na terapia. E depois decidimos também, e sobretudo, porque a sessão vai ser sobretudo isso, com duas sessões de duas artistas, duas jovens simpáticas e bonitas artistas e professoras que têm colaborado connosco já várias vezes, não só em ações de formação de professores, educadores, de pessoas que se ocupam de crianças, como também na escola, no Jardim Infantil Pestalozzi, onde nós estamos atualmente a trabalhar. Portanto, começará, depois da nossa apresentação, passaremos à Rita, que fará aqui um workshop de movimento, não é? É mais ou menos 1 hora, depois há um debate e depois entra a Alexandra Baudouin, portanto é a Rita Roberto e a Alexandra Baudouin, que também é artista e com formação na expressão plástica, nas artes plásticas, e também professora, e que continuará então fazendo também uma sessão convosco, e depois seguir-se-á o debate, que vai terminar à 1h30, pensamos nós, ou pelo menos estamos a apontar para isso. Bom dia a todos, muito obrigada por estarem cá, por nos estarem a ouvir, mas penso também que nós vos podemos dar uma riqueza muito grande e uma perspectiva do Dr. João dos Santos, que foi um inovador, foi um dos grandes inovadores da atividade da expressão livre da criança. A expressão livre é muito importante. Vocês são muito novas, não viveram estas épocas, mas de antes o que os meninos faziam na escola era a cópia exata, exigência exata, não era aquilo que eles sentiam, do que era um vaso, do que era uma jarra, e mais não se fazia, quer dizer, eram umas coisas estereotipadas e as crianças estavam rigidamente presas na sua atividade expressiva, não só mesmo na pintura e no desenho, a pintura praticamente não existia, mas também na própria expressão oral e na expressão escrita. Portanto, eram as redações com tema. Isto digo depois da República, porque depois da República, depois da Revolução de 28 de Maio, portanto, da estadia do Estado Novo, porque antes, na República, houve experiências extraordinárias de pedagogos e de artistas que fizeram obra durante esse tempo. O João dos Santos esteve sempre atento a isso. Aliás, ele foi colaborador das várias instituições que existiam na época e que davam a possibilidade ainda da criança se exprimir, nomeadamente na Voz do Operário, no Colégio Moderno, e em conjunto com outros técnicos, com outros professores e com outras personalidades e artistas que se interessavam
por a arte infantil e para uma pedagogia ativa, ele formaram um grupo de que eu tive a felicidade de participar e de aprender com eles, um grupo extremamente inovador para a época. A educação através da arte, diz João dos Santos, o nosso objetivo não deve ser o de formar artistas, mas o de dar a todos a possibilidade de criar, compreender e participar na obra coletiva. Esclarecida através da experiência pessoal, a criança ficará apta a realizar o que constitui o nosso ideal de psicólogos e educadores, o contacto com o outro e a sua obra. Isto disse João dos Santos. A educação através da arte, com as atividades que dizem respeito à expressão corporal, atividades de ordem plástica e manifestações de ordem rítmica, permitem à criança sublimar os seus instintos e, ao mesmo tempo, expandir os impulsos e sentimentos mais elementares. João dos Santos foi um dos pioneiros da educação pela arte em Portugal. Portanto, os primeiros registros, não quer dizer que não haja... Espera aí, aqui. Não. Os primeiros registros que há, que nós selecionamos para aqui, datam de 1949 e início dos anos 50. Isto são dois trabalhos de crianças de um serviço, de uma clínica onde ele trabalhava na altura. Vamos referir aqui duas situações, uma delas, um trabalho com crianças amputadas, que ele fez em França, e depois, aqui assim, um trabalho com crianças com deficiências, problemas no desenvolvimento. As crianças pequenas amputadas representam-se amputadas nos desenhos, vêem-se amputadas nos seus sonhos, não têm o membro fantasma. As mais velhas escondem-se nos seus desenhos e fotografias, vêem-se inteiras nos sonhos, têm membro fantasma. Portanto, as mais velhas, quer dizer, as crianças que perdem um membro mais tarde, não é? Têm o membro fantasma. As pequeninas que não têm o membro não se veem amputadas, mas há como que uma amputação nos seus sonhos. Depois, em relação às crianças com problemas de desenvolvimento e emocionais e mentais, observamos que, quando são fornecidos a estas crianças os meios necessários para desenhar e pintar, os deficientes mentais e débeis atingem formas de expressão notáveis. Em reeducação, não se deve esquecer que é importante desenvolver todos os meios de expressão. João dos Santos começou o seu trabalho profissional, primeiro como professor de Educação Física e depois no Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, e passou depois para o Hospital Júlio de Matos, nas clínicas infantis. E aí fez um trabalho muito profundo, muito atento, juntamente com uma professora e com outros técnicos do serviço, e realmente era um espanto, sobretudo para a altura, não é? Hoje em dia nós já sabemos isto, embora nem sempre se faça, nem sempre se pense, que as crianças, todas elas, desde que tenham condições para se exprimir, têm uma liberdade de expressão e uma criatividade enorme. Eu lembro-me que antes se falava muito do desenho escolar, e isso ainda no meu tempo de escola, e depois mesmo no tempo dos meus filhos, e ainda hoje podemos dizer isso, com algumas exceções. É que as crianças no jardim infantil eram extremamente criativas, isto mais recentemente, não é? Já seriam antes, mas não tinham muita possibilidade de o fazer, mas quando começam a ter possibilidade, e é preciso dar-lhes essa possibilidade, e corremos o risco com os movimentos atuais de começar a fazer um pré-escolar, que é o nome que lhe puseram ao jardim infantil, que é muito mais bonito jardim infantil, mas quando se começa a fazer iniciação à escrita e à leitura já no jardim infantil, quer dizer, essa criatividade é um bocado cortada.
mas quando chegam ao primeiro ciclo, não é? E acontecia muito, as crianças começavam a fazer um desenho muito pobre. É claro que há uma fase de desenvolvimento, chamada fase da latência, que modifica, enfim, há modificações na criança, mas se as crianças tiverem a possibilidade, podem fazer outra coisa que não o desenho, que se chamava o desenho escolar, muito pobre, e continuam a criar. Tendo condições para criar, qualquer criança tem possibilidade de o fazer. E mesmo, como ele diz aqui, crianças com dificuldades, com níveis baixos de desenvolvimento. Pronto, aqui assim, é importante, em 1953, eu queria dizer que, de facto, quando no mundo da educação na altura, as crianças que tinham dificuldades, viviam em classes especiais, chamavam-se mesmo as classes de ensino especial, e os colégios também, as escolas de ensino especial, onde se praticava uma pedagogia muito mais avançada que na escola pública, na escola dita normal. João dos Santos estava sempre atento a todos estes movimentos, e em 1953 ele fez uma exposição de desenhos e pinturas de crianças doentes, ou a frequentar escolas infantis e primárias, e ele organizou isto com a colaboração de Arminda Grilo, que era médica, Cecília Menano, apresentada no 5º Congresso Internacional de Neurologia, realizado em Lisboa. O texto foi publicado em separata do Congresso com o título Dessin, Langagem Infantil. Reparem bem que era preciso se debruçarem sobre as crianças doentes para recolher esta riqueza expressiva, para valorizar, porque mesmo no instituto que existia na altura, que era o Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, que era o sítio, a entidade que formava os chamados professores de ensino especial, mesmo assim, mesmo lá, era dada importância ao desenho, mas era dada uma importância para conhecer a criança, mas não como atividade livre, como atividade expressiva, que tivesse uma importância constante na educação e na terapia da criança. É João dos Santos que nos traz essa grande perspectiva de trabalho, e falo com Cecília Menano, que foi uma introdutora em Portugal da arte infantil, e pode-se dizer que teve uma importância muito grande. Se Portugal não fosse Portugal, ela teria sido conhecida em todo o mundo, como João dos Santos, aliás, disse. Em 1954, a mesma exposição foi apresentada no Museu Pedagógico de Paris. Eu penso que, mais uma vez aqui, é a linha de João dos Santos, é a importância, ele tinha estudado, ele conhecia as instituições e leva uma coisa feita em Portugal para o Museu de Paris, o Museu Pedagógico de Paris. Estudo e exposição de trabalhos produzidos sob orientação da professora da secção de Psiquiatria Infantil do Hospital Júlio de Matos, Maria de Lourdes Campos, e classificados por João dos Santos e Maria Celeste Farinha. Esta clínica que existiu no Hospital Júlio de Matos, e onde eu também trabalhei, eu e a Paula trabalhámos vários anos, depois de um interregno muito difícil para esta clínica. Esta clínica, na altura, era qualquer coisa de extraordinariamente inovador na época. Era um sítio onde as crianças estavam internadas, porque normalmente estas crianças com deficiências ficavam internadas, era a perspectiva, porque eram de toda a zona sul do país, portanto ficavam separadas dos pais, mas onde havia uma atenção para a criança que não havia em mais nenhum outro sítio. A educação, a meu ver, diz João dos Santos, deve desenvolver ao máximo todas as aptidões expressivas pelas quais nós contactamos com os nossos semelhantes. Se isto é verdade para as crianças sãs, com muito mais razão o é para as deficientes. E se a linguagem escrita não lhes é acessível, desenvolvemos a linguagem pelo desenho e a aguarela, como devemos desenvolver o gosto pela educação física e o jogo. Quando nós estivemos na clínica do Júlio de Matos, na clínica infantil, João dos Santos
continuava a dar uma grande importância à educação física. Havia uma professora de educação física, que era a professora Anabela Pita da Silva, havia a Paula como reeducadora da psicomotricidade, e era dado tanta importância a essas atividades como a todas as outras que as crianças tinham que fazer para ler ou escrever. Cecília Menano não foi apenas uma das introdutoras da educação pela arte em Portugal. Ela foi também um dos pioneiros no mundo dessa forma de introduzir a criança no nosso mundo espiritual. A Manuela já falou de Cecília Menano, que é realmente uma pessoa muito pouco falada hoje em dia e foi, como João dos Santos diz aqui, uma das pioneiras no mundo da educação pela arte. Ela trabalhou com João dos Santos no Colégio Caparede, no Centro Infantil Helen Keller, e a colaboração, ela tinha um ateliê também, e trabalhou em escolas, era uma pessoa fora do vulgar, não só como pessoa, mas como profissional. A colaboração e a amizade entre eles e a apreciação, a admiração foi mútua, e Cecília Menano aqui, nesta fotografia, está a falar de João dos Santos, já depois da sua morte, numa sessão de homenagem a João dos Santos. Deixa-me só dizer-te, se não te importas, Cecília Menano trabalhou com cegos também e criou, ela própria, um tipo de gravura para cegos, portanto fez, promoveu e registou patente, porque foi da autoria dela, a gravura em relevo, que era feita, portanto, para os cegos poderem perceber. A gravura era feita em linóleo e depois no papel ficava, ela tinha uma técnica que conseguiu que ela ficasse em relevo. Portanto, isto no fundo para dizer que em Portugal era um país ainda em grande atraso, mas que havia, tanto na educação como na saúde mental infantil e como na pedopsiquiatria, havia núcleos que competiam, se fosse preciso, ou que eram muito próximos do melhor que havia no estrangeiro. E isso era sentido por quem ia ao estrangeiro e via as instituições de lá, porque houve realmente pessoas, não só João dos Santos e Cecília Menano e outros que se aliaram, que desenvolviam aqui instituições de uma grande riqueza e inovação, como aconteceu com o Centro Infantil Helen Keller, que foi a primeira escola a ter crianças cegas e visuais. Este aqui é um recorte de um jornal, de uma exposição que aconteceu na Sociedade Nacional de Belas Artes. Portanto, isto para verem a importância que também se deu na altura, não é? Hoje em dia, na Sociedade Nacional de Belas Artes, não sei se haverá, há algumas exposições com certeza, mas não tem havido, penso eu, exposições de crianças, e aquela altura foi assim uma coisa, ver a arte das crianças na Sociedade Nacional de Belas Artes foi qualquer coisa de grande relevo, não é? De tal maneira que veio nos jornais, em vários jornais, e esta exposição depois foi apresentada no Porto. Temos aqui uma frase do Nikias Kapinakis, artista, que diz, que escreveu no jornal: na Sociedade Nacional de Belas Artes está exposto um conjunto de produções infantis, desenhos e pinturas que, do ponto de vista didático, representa o estudo mais completo e sistematicamente organizado até agora entre nós. Realmente foi qualquer coisa de extremamente inovador. Em 56, exposição Desenho e Pintura Livre, organizada por João dos Santos, Cecília Menano, Isabel Lobo Fernandes, e esta exposição foi no Museu Nacional de Arte Antiga, portanto, não só a Sociedade Nacional de Belas Artes, como o Museu Nacional de Arte Antiga. E a mesma exposição no Porto, em 57. A educação através da arte, como diz aqui neste recorte,
onde há muitos depoimentos de pessoas que se interessaram por esta exposição e que escreveram, isto veio nos jornais, escreveram coisas muito importantes, e eu vou ler algumas do que vem aqui neste artigo que não se consegue ler ali. Ramos de Almeida disse: surge em Portugal uma nova mentalidade. Dr. João dos Santos, um valor positivo e autêntico da nova mentalidade portuguesa, falou sobre educação através da arte num ambiente mais propício, isto é, na exposição infantil. Debate onde participaram professores primários do ensino inicial e técnicos e pais. João dos Santos diz: a pedagogia foi durante muito tempo dominada por um esquematismo feito sobre a base de observações à distância. O velho pedagogo, como era costume dizer-se, teorizava e impunha, tão longe das crianças como a geração dos avós está da dos netos. E eu acho que ele aqui, o tão longe é em idade, porque em afeto não seria a mesma distância. A pedagogia está deixando de ser a arte de aplicar fórmulas e esquemas para ser cada vez mais a aplicação ao ensino do resultado da constante observação da criança agindo no grupo e no meio físico que a rodeia. Isto é tão importante dizê-lo nesta altura, escrevê-lo nesta altura, como dizê-lo agora, porque não o podemos esquecer, e há a tendência, porque é mais fácil, porque dá mais jeito, porque rende mais, vêem-se resultados muito rápidos, mas depois, no fundo, os resultados não são tão profundos como devem ser. Corremos o risco de voltar atrás e de a pedagogia passar a ser a aplicação de fórmulas e esquemas, em vez de estar baseada na constante observação da criança. E esta observação da criança era qualquer coisa de extremamente importante que João dos Santos dizia, e dizia mais, que escandalizou muitos, é que qualquer pessoa dentro com capacidade educativa, não é, da profissão da educação, era capaz, e não só, mas era capaz de fazer uma observação de uma criança. Ele não dizia fazer testes, não é, mas dizia, e eu lembro-me, por exemplo, na Casa da Praia, ele dizia que qualquer professor podia fazer uma observação de uma criança. Não era aplicar testes, era fazer uma observação, era conhecer aquela criança, era dar-se a conhecer à criança para conhecer a criança. E isso, mesmo na altura dele, foi considerado que era valorizar demais a ação e a capacidade dos educadores e dos professores, e desvalorizar a capacidade e os saberes dos psicólogos e dos pedopsiquiatras, quando não era isso que ele queria dizer. Ele queria dizer é que para trabalhar com crianças é preciso dar-se a conhecer, deixar-se estar aberta para a criança nos ver, nos conhecer, se nos sentir, e qualquer um de nós, educadores, podem conhecer a criança para, a partir daí, conseguir estabelecer uma relação com a criança que poderá ser terapêutica nos casos da criança precisar. Vou ler uma citação de Cecília Menano, que vem desculpem, atrasei-me aqui com os botões. O desenho e a pintura não podem ser isolados de outras atividades educativas. Pretende-se dotar a criança com mais um meio de se exprimir e não apenas possibilitar-lhe uma técnica através da qual cultive somente uma habilidade. Isto está tudo dito, acho que não é preciso explicar, nem é preciso... Mas é também uma coisa extremamente importante hoje em dia, é mais um meio de se exprimir. É uma habilidade, com certeza, tem que a cultivar, mas é um meio de se exprimir, de se relacionar. A criança, como o artista, não copia traços ou formas, tonalidades ou sombras. A criança dá ao que vê a sua interpretação. Há que deixá-la crescer e afirmar-se,
para que sinta que é ela própria a única autora da sua obra. Fui eu que descobri. Mário Chicó, uma pessoa da cultura e um crítico de arte, diz: o melhor modo de ensinar e despertar a sensibilidade das crianças, conseguindo que se exprimam pelo traço e pela cor, mas conservem a espontaneidade. E isso é uma arte muito importante. Manuel Mendes, escritor, disse: a infância, isto a propósito do trabalho de João dos Santos e da exposição e dos seus colaboradores também. A infância é um mundo prodigioso de milagres e mistérios, a idade mais extraordinária da vida. Só uma força impera, só a um querer se obedece, a fantasia. O nosso belo prazer é simultaneamente poeta, pintor, herói, mitómano, narrador de histórias fabulosas. Temos que, nesta época, viram que há vários nomes que são assim, aqui citados. Nikias Kapinakis, que foi um artista também inovador e também metodólogo, digamos, da arte infantil, que também ele, com Cecília Menano, tratou de permitir a criança expressar-se livremente ao nível da arte, mas outras pessoas faziam, de facto, grupos, eram militantes. Era uma coisa interessante, é que nesta altura não havia possibilidade nem liberdade para se fazer as coisas, mas havia militância. E os artistas, os intelectuais, como Manuel Mendes, o Mário Chicó e outras pessoas de várias áreas de artes, interessavam-se, permitir e juntavam-se. Aliás, havia a Associação Portuguesa de Educação pela Arte, onde estas pessoas pertenciam. Em 1958, há outra exposição no Festival de Arte Infantil no Colégio Moderno. Como disse, o Dr. João dos Santos trabalhou no Colégio Moderno com trabalhos plásticos dos seus alunos. O Colégio Moderno foi também inovador nesta área e houve conferências de João dos Santos, Francine Benoit, que era uma senhora da música, Rui Grácio, que foi um pedagogo espantoso que houve em Portugal e que, digamos, devia ser lido e devia ser conhecido nas escolas hoje de educação, e Matilde Rosa Araújo, que era poetisa, que era escritora e que pertencia a todo este movimento. Portanto, uma escritora. Todas estas pessoas se juntavam para fomentar estruturas que permitissem avançar na educação, porque a educação é fundamental num país. E posso-vos dizer que este núcleo de gente, em Lisboa, no Porto e noutros sítios também, conseguiam fazer coisas tão importantes que não ficavam nada abaixo de qualquer país estrangeiro. Eu fui à França e encontrei, nos anos 60, encontrei uma escola pública completamente magistástica, que nós, aqui, no Helen Keller, não era uma escola pobre como a nossa, mas no Helen Keller, na clínica de infantil do Júlio de Matos, no Colégio Claparede, em várias, na Voz do Operário, no Colégio Moderno, tínhamos ultrapassado muito em pedagogia e na forma de estar e de ver a criança do que a escola pública francesa. Eu não digo a escola maternal francesa, porque essa era muito mais livre, muito mais permissiva para a criança. Mas quando entravam as crianças na escola, portanto no ensino primário, na altura, que era como é chamado, que é hoje o primeiro ciclo, as crianças eram submetidas a uma grande rigidez e que aqui a rigidez era de outro género, era muito mais pobre, mas era rigidez também. Desenho, pintura e gravura como atividades livres. Exposição no Colégio Eduardo Claparede, na Sociedade Nacional de Belas Artes. O Colégio Eduardo Claparede foi fundado por João dos Santos e por a professora Rosa Benfeito, ainda hoje existe. É uma instituição de referência
ao nível do ensino especial, mas foi também um laboratório de ensaio a toda esta nova modo de ver a criança. João dos Santos fazia semanalmente uns seminários portanto, para apresentar o trabalho feito e para nós entendermos melhor a criança. Apresentavam casos que ele discutia e eram apresentados também os trabalhos das crianças. Cecília Menano trabalhou no Claparede e foi fundada aí a primeira classe de ambeliopes. E foi também aí que nasceu, que germinou a semente, portanto, que veio dar origem à Liga dos Deficientes Motores. Reparem bem como este senhor, onde estava, ele era um motor numa porção de áreas em que houve inovação e houve criação. Esta classe de ambeliopes veio depois a integrar o Helen Keller e foi daí que depois que foi fundado o Helen Keller, que foi a primeira escola no mundo a integrar normovisuais, deficientes visuais e cegos. Foi a primeira escola no mundo. Nesta exposição do Colégio Claparede, que organizámos para os participantes do 4º Congresso Internacional de Psiquiatria Infantil, apresentamos o resultado de experiências livres de desenho, pintura e cerâmica, realizada por crianças com dificuldades escolares e crianças de escolas regulares dos 4 a 12 anos. O nosso objetivo foi o mesmo nos dois grupos: levar os alunos à obtenção de formas de linguagem mais evoluídas. Os resultados foram idênticos. As crianças dos dois grupos desenvolveram a sua capacidade de expressão, chegando a realizar trabalhos com incontestável valor estético. Nestes trabalhos estava muito a Cecília Menano também. Em 1966 foi publicado este livro pela Europa América. Este livro está esgotado. Nós vamos ver se conseguimos. É um livro com a colaboração de João dos Santos, Niquias Scapinakis, Luís Francisco Rebelo, Nuno Porta, João de Freitas Branco e Rui Grácio. Tem um artigo, portanto, de João dos Santos vamos tentar que esse artigo seja publicado, porque é extremamente importante. A educação não deve visar apenas a administração de conhecimentos, mas sobretudo o aperfeiçoamento das percepções e da atividade simbólica, ou, dito de outra forma, a aquisição e desenvolvimento dos instrumentos básicos do pensar, sentimentos, imagem, palavras e ideias. O nosso receio é que, passados tantos anos, e atualmente, a escola está muito interessada em produzir crianças formadas que tenham conhecimentos. Está menos atenta, e é preciso nós estarmos atentos a isto. A escola hoje está muito a enveredar para a técnica de dar conhecimentos e não habituar a pensar. A criança, através de todas estas formas expressivas, habitua-se a pensar, habitua-se a exprimir o seu pensamento. E o professor e os técnicos que estão com ela têm que estar atentos a isso. Têm que estar atentos à forma de pensar da criança, à forma dela atuar, para a poder introduzir verdadeiramente no conhecimento e no saber. O objeto exterior é apenas uma sugestão. Na verdade, é o modelo interior que é verdadeiramente desenhado. Nós temos que, por vezes, damos à criança motivo para ela trabalhar, para ela se exprimir, mas não significa que possamos exigir à criança a cópia, como nós dizemos, ainda hoje eu dizia aqui há muito pouco tempo no Jardim Infantil Pestalosa: vocês não precisam de fazer igual, aí se tira-se a fotografia, precisam é de desenhar ou de pintar aquilo que vocês veem, e então as coisas saem tão ricas, tão livres no traço ou na mancha. Temos que estar atentos como é que a forma expressiva da criança, se é pelo traço, se é pela mancha, se é no pormenor,
cena em toda a parte geral. Foi João dos Santos que me ensinou isto. Conto com ele, aprendi o mais importante da minha vida profissional e como pessoa também. A criança, disse João dos Santos, escreveu João dos Santos, a criança, como homem primitivo, projeta o seu corpo numa superfície ou numa matéria plástica para se ajudar na construção do eu corporal. O gesto primeiro, depois o traço e a mancha. Traço e mancha, prolongamento do gesto, são a base da comunicação escrita. E terminamos assim. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Passamos agora à Rita.